Bom dia, vamos estar iniciando mais um culto nesta manhã. E neste momento eu te convido a adorar e exaltar o Senhor conosco. Que neste momento você possa dizer que não há outro Deus além do qual servimos. Que você possa declarar que Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o início e Ele é o fim. E que você possa declarar conosco que Ele é tudo para você. Adore conosco neste momento. Soberano
possa ser tudo para você. Que o Deus ao qual você segue possa ser aquele, o seu início e o seu fim. Que não há outro Deus além do qual servimos. Não há Deus que se compare ao nosso Deus. O nosso Deus é único. O nosso Deus é grande. O nosso Deus é eterno. E como diz o versículo lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, que diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele o esperam. Esse versículo ele é claro que diz que nem o ouvido ouviu, nem o olho nenhum viu. Que você possa neste momento aprender a esperar no Senhor e crer que não há nada além dele em nossas vidas. E crer que ele é o único a qual devemos render toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Que neste momento você possa adorar e exaltá-lo conosco, declarando que não há nada além dele.
Mais um dia Deus coloca à nossa disposição, e que possamos viver esse dia como o melhor dia da nossa vida. Eu quero deixar uma palavra do Senhor para o seu coração nessa manhã, que encontra-se lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 36, quando diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: amém. E louvado seja o Senhor. Que você comece assim o seu dia, adorando ao Senhor, louvando a Deus, colocando a sua vida no altar do Senhor, consagrando a sua vida diante do nosso Deus. Eu creio que o seu dia será extraordinário quando nós colocamos a nossa vida no altar do Senhor. Eu quero lhe convidar nessa oportunidade a fazer exatamente isso. Eu sei que nós podemos atravessar lutas e problemas, mas nós temos ao Senhor. Acabamos de cantar exatamente isso. Nós temos Deus ao nosso lado, e isso é motivo de grande alegria, de grande louvor. Por isso exalte e louve a Deus nesse momento de oração que nós estamos tendo aqui junto a você, em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor, ó Pai, Deus de todo o mundo, Deus do universo, Deus de eternidade a eternidade. Que nós possamos adorar ao Teu nome nesse momento, ó Pai, e glorificar a Ti, ó Deus, acima de tudo e acima de todos, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos dá. De certo, ó Deus, é um grande desafio que nós vamos enfrentar nesse dia, mas sabemos que estamos com o Senhor. Estamos na Tua presença, rendidos aos Teus pés, ó Pai. Nos entregamos de corpo, alma, coração nesse instante diante do Teu altar e adoramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Verdade é, ó Deus, que nós necessitamos de Ti a cada dia de nossa vida. São tantas as lutas, os problemas, as dificuldades que atravessamos, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Ti, ó Pai, nós temos a Tua presença em nossos corações, refrescando a nossa mente, revigorando a nossa alma, e por isso, ó Deus, queremos trazer à nossa memória aquilo que nos dá realmente a esperança, Senhor, e entregar em Tuas mãos a nossa vida. Seja o que for, ó Pai, que nós estejamos enfrentando nesse momento, nós queremos que esse dia seja o melhor dia de nossa vida. Por isso, Senhor, esteja à frente, esteja conduzindo-nos, ó Deus, segure em nossas mãos, ó Pai, anima o nosso coração, que a nossa vida possa estar firme em Tua presença, Senhor, que os desanimados encontrem em Ti o prazer, ó Pai, que os tristes encontrem esperança, que aqueles que estão acamados encontrem a cura, que aqueles que estão, ó Deus, com alguma dificuldade na vida encontrem, ó Deus, a resposta. Sobretudo, ó Pai, que o Senhor se manifeste diante de nós, não somente agora, Deus, mas em todo momento, quando o povo que se chama pelo Teu nome está Te buscando, está em oração, ó Deus, clamando a Ti, entregando a Ti, ó Deus, o nosso viver. Por isso, ó Deus, nós Te adoramos nesse momento e louvamos a Ti, ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Para todos sempre nós oramos. Aleluia e amém. Vamos adorar ao Senhor neste momento com o hino do cantor cristão, número 7, Maravilhas Divinas. Maravilhas.
nós glorificamos a Ti neste momento. Glorificamos a Ti, ó Pai, pelo Seu cuidado e proteção. Como acabamos de cantar, ó Pai, que possamos aprender a esperar em Ti, que possamos aprender, ó Pai, e entender que é o Senhor quem está cuidando de cada um de nós, e entender que nós não temos nada além de Ti. Muito obrigado, ó Pai, por ser o início em nossas vidas, por nos mostrar o caminho, o Seu caminho de luz, o Seu caminho de vida eterna. Muito obrigada por ser esse Pai, ó Pai, para com todos nós. Obrigado pelo Seu amor incondicional. Que neste momento o Senhor possa estar preparando os nossos corações para ouvir um pouco mais de Ti, para ouvir a Tua palavra nesta manhã. Que a Tua palavra possa ir de encontro a cada um de nós, ó Pai, aos nossos corações. E que possamos, ó Pai, estar cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo e transbordar para outras tantas pessoas, ó Pai, que estão necessitadas desse tão grandioso amor que o Senhor tem. Em nome de Jesus, receba a nossa adoração. Amém. Eu tenho a certeza que Deus deseja falar de uma forma muito especial ao seu coração nesta manhã. E eu quero lhe perguntar, você pode me ouvir agora? Esse é o tema da mensagem. Deus perguntando a você, você pode me ouvir agora? Eu quero usar o texto em 1 Samuel, no capítulo 3. Nós veremos os versos de 1 a 10. 1 Samuel 3, os versos de 1 a 10. Quero ler para você, esteja atento a essa leitura que diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos já estavam ficando tão fracos que não podia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei, volte a deitar-se. Então ele foi e se deitou. E de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? E disse Eli: meu filho, eu não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá e deite-se. E se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. E o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. O que fazer quando Deus resolve falar com você? O telefone é uma das maiores invenções do século XIX. A história diz que a primeira ligação telefônica foi feita por seu inventor Graham Bell do terceiro andar da sua casa para o seu assistente que estava no sótão. De lá para cá, o aparelho foi se aperfeiçoando de tal forma que não há mais limites geográficos para fazer uma ligação telefônica. Mas a verdade é que, apesar de não haver limites, nem sempre nós entendemos ou nem sempre queremos ouvir o que alguém está falando do outro lado da linha telefônica. Às vezes, ruídos nos impedem de entender a voz da outra pessoa. Outras vezes, a ligação é inconveniente e então não queremos atendê-la. Há ocasiões, no entanto, em que a clareza é tanta que basta dizermos um simples alô
que a pessoa do outro lado já sabe quem está falando. Isso me faz recordar o que Jesus disse certa vez. Ele falou: as ovelhas, as minhas ovelhas, ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Nesse momento é fácil perceber que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Ele deseja falar com cada um de nós de uma maneira muito específica e particular. E nós podemos assim, então, começar esse momento da mensagem imaginando que Deus deseja fazer uma ligação telefônica para você nesse exato momento. E o telefone toca. E você não sabe, apesar de ser Deus, você não sabe quem está ligando. Pode ser um vendedor de produtos, pode ser um parente distante com uma notícia importante, pode ser também um amigo enjoado que vai perturbar e tomar o seu tempo, pode ser o resultado de uma entrevista de emprego, quem sabe, ou talvez seja uma pessoa amada que estamos com muita saudade e desejamos muito, pelo menos, falar com ela. Verdade é que você tem que tomar uma decisão de atender ou não a tal ligação. Do contrário, não saberá quem ligou ou o que a pessoa deseja com você. Agora, então, imagina que, de fato, você já sabe que do outro lado esteja Deus ligando para você, desejando falar contigo. E eu pergunto, você atenderia a essa ligação ou não? A verdade é que nós precisamos ouvir a voz do nosso Senhor. E então, o que nós devemos fazer ou quando Deus resolve falar conosco? Samuel era bem jovem ainda quando essa nossa história do texto aconteceu. Ele havia sido criado desde cedo pelo sacerdote Eli e morava com ele no templo do Senhor. Aquele não era, aliás, era um tempo de pouca manifestação da palavra de Deus. Poucos ouviam de fato Deus lhes falar. Raramente o Senhor se comunicava com alguém. Tempos onde as pessoas viviam distantes ou até mesmo indiferentes à voz do Senhor. Porém, certa noite, quando todos já haviam se deitado para dormir, o texto diz que as lâmpadas estavam ainda acesas e que Samuel estava deitado próximo à arca do Senhor. E naquele momento específico da história, Deus resolveu falar com aquele menino. É importante nós frisarmos que Samuel estava no lugar mais santo do templo naquela época. E que apesar disso, ele ainda não havia tido qualquer experiência pessoal com Deus em sua vida. Nunca Deus falara diretamente com ele. Ele nunca havia ouvido a voz do Senhor, a palavra de Deus, de tal forma que ele não conhecia a voz do Senhor, o nosso Deus. Tanto foi que logo pensou o mais provável naquela cena, que quem o chamava, que a voz que o chamava naquele instante, só poderia ser do sacerdote Eli. E por isso ele correu para onde o sacerdote Eli estava dormindo e acordou, e ele disse: eu não te chamei, volte a dormir. E quando ele voltou para dormir novamente, ele ouve mais uma vez aquela voz lhe chamando pelo nome: Samuel. Mais uma vez Samuel corre onde Eli está e pergunta o que o sacerdote queria. Só que Eli não havia chamado ele e por isso voltou a deitar-se. E pela terceira vez ele ouviu aquela voz chamá-lo. E ao ir até Eli, o sacerdote entendeu que a voz que Samuel estava ouvindo era a voz do próprio Deus. Assim,
Eli então o orienta para que quando ele ouvisse a sua voz novamente, ele apenas ficasse onde estava e falasse: fala, pois o teu servo está ouvindo. E foi o que de fato aconteceu. Samuel abriu os ouvidos e Deus abriu a boca e lhe falou ao coração. Deus resolveu falar com Samuel. Creio que esse é o desejo de Deus também para mim e especialmente para você. Ele quer falar diretamente ao seu coração. Ele quer fazer uma ligação direta com você. E então, o que fazer quando Deus resolve falar com você? Eu quero começar avaliando um grande dilema. Deus deseja falar com as pessoas, mas as pessoas não estão ouvindo Deus falar. O versículo 3 do nosso texto diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Falar está na natureza de Deus. Deus é um ser comunicativo, extremamente comunicativo. Desde os tempos mais remotos nós sabemos que Deus cria formas de falar com os humanos. Seja de uma maneira ou de outra, Deus deseja se comunicar com o homem que Ele mesmo criou. Assim digo também que Deus hoje deseja falar com você. A questão então não é se Deus está falando ou não, e sim se você está disposto a ouvir a voz de Deus. Afinal, são tantas as preocupações, são tantas as coisas para ocupar a nossa mente, esperamos por tantas coisas na vida e acabamos por não atentar para aquilo que eu quero julgar como a coisa mais importante, o momento em que Deus deseja falar conosco. E então Ele fala, mas nós não ouvimos. Que triste, meus amados, é perder a oportunidade de ouvir Deus falar com alguém. Então você já sabe que talvez o problema seja você não parar para ouvir e não Deus parar de falar. O cenário apresentado no texto é bem propício para uma conversa particular. Não havia ninguém por perto para interromper. Samuel se encontrava sozinho e ele estava no lugar ideal, o santo dos santos, a presença de Deus certamente, se tivesse que ocorrer, ocorreria naquele lugar. Eu não quero dizer com isso que Deus precise de um lugar especial para falar conosco. Essas coisas não impedem de Deus de falar com ninguém, absolutamente. No entanto, lugares assim nos ajudam a melhor ouvir a voz do Senhor. E foi ali que Deus falou, escolheu falar com Samuel. Na verdade, Ele chamou pelo seu nome, Samuel, Samuel. E nós costumamos dar muito mais atenção quando as pessoas nos chamam pelo nome. Nós nos identificamos mais quando elas nos tratam assim. E Deus parece gostar de nos chamar pelo nosso nome específico. Quem sabe deseja atrair a nossa atenção para aquilo que Ele pretende nos falar. Isaías, no capítulo 43, verso 1, vai dizer: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Ali estava então o Senhor, chamando pelo nome aquele menino. Ele dizia: Samuel. Novamente, o problema não é o que Deus não esteja falando, e sim que talvez não estejamos ouvindo Ele falar. De certo, Samuel naquele momento ouviu alguém chamá-lo. Só que ele não sabia quem é que estava chamando ele para uma conversa. Então, assim, vemos aqui o problema de não saber que voz está falando com você.
O versículo número 7 vai dizer que Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Como ouvir Deus falar se eu mal lhe conheço, se eu mal reconheço a sua voz? É fácil reconhecer a voz de alguém que nós conhecemos. Às vezes, mesmo por telefone, nós conseguimos identificar as vozes das pessoas e entender quem deseja falar conosco. Outras vezes, não. Certa vez eu atendi o telefone. Uma voz bem simpática e amigável estava do outro lado da linha. Me chamou pelo meu nome, Marcelo, tudo bem? E dizia que era um amigo meu de São Paulo e que era para eu adivinhar quem era esse tal amigo. Eu fiquei muito sem graça a princípio, pois a pessoa poderia ficar chateada comigo caso eu me enganasse, caso eu não reconhecesse a sua voz. E eu tentei pensar em alguns amigos que moram em São Paulo e logo imaginei que poderia ser o meu amigo André. Resolvi arriscar e disse o nome do meu amigo. É o André. E a voz do outro lado imediatamente disse, acertou, sou eu mesmo, sou o André. E continuou dizendo que estava viajando de São Paulo para o Rio e que queria fazer-me uma visita. Só que ele havia enguiçado na estrada e que precisava da minha ajuda financeira, depositando uma certa quantia para ele conseguir rebocar o seu carro de volta. E naquele momento, eu entendi que não se tratava do meu amigo André, e sim de alguém querendo me aplicar um golpe financeiro. Eu não sabia quem estava falando comigo, mas só não ali naquela conversa, mas imaginei que fosse alguém conhecido. No caso de Samuel, ele não conhecia o Senhor. Ele não havia tido qualquer experiência de ouvir a sua voz, nem sequer uma vez. Já vimos que naquele tempo raramente o Senhor falava com alguém. Logo, a pessoa chamando o seu nome naquela noite só poderia ser alguém que estava morando com ele no mesmo lugar, ou seja, o sacerdote Eli. E por essa razão o menino levanta e vai até a cama dele. Porém, logo descobre que o sacerdote não o havia chamado. E intrigado, ele volta para a sua cama. Passou um tempo, aquela voz novamente o chama. E ele faz como da primeira vez, corre até a cama de Eli, porque só poderia ser a voz de Eli ali falando. E mais uma vez ele diz que não estava chamando o menino. Intrigado e quem sabe ele ficasse pensando naquele momento em sua cama, quem me chamou? Eu de certo ouvi alguém me chamar, mas quem foi que me chamou? Será que Eli está fazendo algum tipo de brincadeira comigo? A verdade é que Samuel não conhecia a Deus suficientemente para entender que era Ele quem estava lhe chamando naquele momento. Eu temo que muitos de nós enfrentamos ainda hoje o mesmo problema que Samuel naquele momento. Por não conhecer a Deus suficientemente, acabamos por não o ouvir ou não entender o que Ele está falando conosco. Por não ter o costume de falar com Deus, nós não conseguimos ouvir que Ele está chamando-nos e nos chamando pelo nosso próprio nome. O que Ele deseja com você, somente você poderá entender. E por essa razão, quem deseja ouvir a voz de Deus, e eu digo mais uma vez, nós precisamos ouvir a voz de Deus, vai precisar ajustar os seus ouvidos espirituais, ajustar a sua vida para compreender o que Deus está querendo lhe falar. Pois sabe, meu amado, que é exatamente isso que precisa acontecer comigo e com você a cada dia da nossa vida. Fazer um ajuste fino na nossa comunicação com o Senhor. O verso 10 vai dizer que o Senhor voltou a chamá-lo. Já era a quarta vez que isso acontecera. Das outras três ele não compreendera.
e ele disse: Samuel, Samuel. E então Samuel disse: fala, porque o teu servo está ouvindo. Eli, o sacerdote, era um homem experiente. Ele deve ter ouvido Deus falar com ele outras tantas vezes. Já Samuel era apenas um menino ainda. Nunca tinha ouvido Deus falar. Mas eu fico me perguntando, por que Deus resolve falar com um menino ao invés de falar com o sacerdote? Infelizmente, ele estava perdendo o foco de Deus em sua vida. O texto menciona isso de uma forma figurativa, que pode nos exemplificar muito bem. Diz que certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. Mas quem conhece a história verá que Eli não conseguia sequer colocar os seus filhos no caminho certo, quanto mais ouvir a voz de Deus, e muito menos orientar uma nação inteira para viver aos pés do Senhor. Eli estava cansado, estava fraco, estava perdendo a visão. E talvez isso explique porque Deus falava tão pouco nos seus dias. Então, novamente, eu digo que não é que Deus falava tão pouco, é que as pessoas pouco ouviam. No entanto, ninguém pode desmerecer aquele homem que por tantas vezes falara com o Senhor. O menino Samuel estava deitado quando ouviu Deus chamar o seu nome pela terceira vez. E como das outras vezes, correu onde ele estava. E desta vez, aquele homem experiente, Eli, compreendeu que aquela voz era a voz do Senhor. Eli já havia ouvido a voz do Senhor. Ele entendeu que Deus queria falar com o menino e por essa razão o orientou a que se aquela voz lhe chamasse novamente, ele não saísse do seu lugar, mas que apenas dissesse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Este era o ajuste necessário na vida de Samuel, um ajuste que fez toda a diferença. Samuel deveria ficar onde estava e dizer: fala, porque o teu servo está ouvindo. Uma única coisa ali então era necessária. Samuel precisava parar, não para ouvir qualquer outra pessoa, senão o próprio Deus. Pois sabe você que muitos de nós também precisamos ajustar a nossa vida para ouvir Deus falando conosco. Eu insisto em dizer que Deus continua e continuará falando em todo momento e das mais diversas formas com cada um de nós. Porém, a nossa vida precisa ser ajustada para ouvir a voz do Senhor. Nem todos ouvem a voz de Deus porque não param para ajustar as suas vidas. Querem respostas, mas não querem mudanças em si mesmos. Mas as respostas muitas vezes exigirão de nós mudanças internas. E eu vejo que Samuel, naquele momento, mudou a sua postura, e porque mudou a sua postura, Deus falou com ele mais uma vez, e quando falou com ele mais uma vez, Samuel compreendeu muito bem a voz do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vem tentando falar com você nos últimos dias. Eu quero crer que Ele deseja lhe falar de uma forma muito especial. Eu creio que Deus tem insistido em lhe dirigir a sua palavra. Sei que Ele não irá parar de falar com nenhum de nós, jamais. Mas tenho dúvidas se você tem parado para ouvir o Senhor falar com você. Há algo que hoje esteja impedindo você de ouvir a voz de Deus?
Lembre que nem sempre é tão fácil como podemos imaginar ouvir Deus falando, mas a Bíblia fala que isso sempre será possível e você pode sim passar a ouvir a voz de Deus. Seja o que lhe impede hoje de ouvir a voz de Deus, Deus continuará tentando se comunicar com você. A nossa questão, no entanto, é: o que fazer quando Deus resolve falar com você? O Senhor, quando fala conosco, deseja nos dar direções, deseja nos mostrar situações, deseja responder algumas dúvidas que tenhamos e tantas outras coisas mais. Porém, é preciso algum tipo de atitude da nossa parte que nos faça definitivamente entender, compreender a sua voz. Lembre que Samuel teve dificuldades no início. Ele não conhecia Deus suficientemente, talvez como alguns de nós. Ele se confundiu pensando que Eli era que estava lhe chamando. Nós também podemos nos confundir às vezes, mas ele ajustou a sua vida e, enfim, ouviu a voz do Senhor. Naquele momento, toda a sua vida foi modificada para que ele servisse a Deus da forma como Deus queria que ele servisse. Ele passou assim a conhecer melhor o Senhor. Ele teve mais experiências muito marcantes com Deus ao longo da sua vida a partir daquele ponto. Ele se tornou o que Deus queria que ele de fato fosse e passou assim a fazer a vontade de Deus na sua vida. Tudo isso porque fez um pequeno ajuste. E ao fazer um pequeno ajuste, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Deus está gritando para a humanidade ouvi-lo. Deus está desejoso que todos ouçam a sua voz, mas isso só irá ser possível quando houver um ajuste na vida de cada um. Hoje, você pode começar a ajustar a sua vida com Deus. Ouvir a Deus não é para uma pessoa específica, é para todos nós, mas todos devemos atentar para aquilo que Ele está querendo nos falar. Devemos nos estender os ouvidos para ouvir perfeitamente o que Ele deseja. E se você hoje decide que deseja ouvir a voz de Deus, eu quero que você dê alguns simples passos na sua vida, ajustando assim a sua caminhada cristã. Primeiro, comece a levar a palavra de Deus, a Bíblia, mais a sério em sua vida. Você pode fazer isso de diversas maneiras. Você pode, por exemplo, ouvir atentamente a mensagem que está sendo pregada ao seu coração. E toda semana a nossa igreja publica pelo menos 3 mensagens em nosso canal do YouTube. Saiba que elas vêm direto do coração do Senhor para você. São diversas pessoas que aqui vêm no púlpito falar para que você possa compreender a voz do Senhor. Mas saiba que ninguém poderá ouvir a mensagem em seu lugar. Você precisa ouvi-la, parar para ouvi-la e entender a mensagem do Senhor. E isso só acontece se realmente você se inclinar diante do Senhor para ouvi-lo. Pois saiba que Deus fala através das mensagens pregadas. Talvez você está ouvindo a mensagem do Senhor nesse momento, está ouvindo a própria voz do Deus falar ao seu coração nessa manhã. Mas há uma segunda forma que você pode ouvir Deus falar. É lendo todos os dias a sua Bíblia. Muitas pessoas reclamam que não entendem a palavra de Deus, que ela é muito difícil de compreender. Quantas vezes eu já ouvi essa frase: eu não entendo, eu não consigo compreender. Eu falo para você, então eu quero falar para você, não fique reclamando que não entende. Simplesmente comece a ler, porque eu creio que em algum momento da sua vida o Espírito Santo vai desvendar um trecho da palavra para que você possa compreender e colocá-la em prática em sua vida. Pessoas que não leem a Bíblia não vão conhecer Deus muito bem.
Deus fala através da sua palavra escrita. E quando nós lemos, nós podemos compreendê-lo. Você pode ouvi-lo nesse exato momento? Pois além de levar a sua Bíblia mais a sério, seja escutando a mensagem ou lendo a palavra de Deus, eu quero que também você desafie-se a si mesmo em mais uma coisa. Dedique-se à oração diária. Todos nós sabemos da importância da oração na vida do crente. Mesmo assim, muitos ignoram a sua importância quando não oram, quando deixam de orar. Mas então esse é o momento de você começar a mexer na sua rotina, na rotina da sua vida e colocar na sua rotina aquilo que é importante e essencial para uma boa comunicação com Deus, para um bom conhecimento de Deus, ou seja, a oração. Todos os dias pare o que você está fazendo e dedique um momento exclusivo e com qualidade para falar com Deus. Muitas vezes Deus se manifesta através da oração do cristão. Você pode ouvi-lo falar ao seu coração quando estiver prostrado fazendo a sua oração. Porque Deus fala quando nós oramos. Essas duas coisas, ou seja, a palavra seja pregada ou lida e a oração, são a base da vida cristã. E o inimigo tem investido para que você não ore e não leia a Bíblia. De certo, ele não deseja que Deus se comunique com você. Ele deseja que você não atenda o telefone onde Deus está ligando para você. Pois quando Deus fala com alguém, algo extraordinário acontece aqui na terra e também no céu. E então, você pode ouvir Deus agora? Você pode ouvi-lo falar ao seu coração nesta manhã? Eu espero que sim. E para tanto eu quero abençoar a sua vida nesse momento, orando por você. Senhor, nós compreendemos através dessa história da vida do pequeno Samuel, que o Senhor fala com todos nós, que o Senhor se revela com os seus servos. Às vezes nós não conseguimos ouvi-lo, temos dificuldades, ruídos se apresentam e nós não conseguimos entender a tua mensagem. Pois saiba, Senhor, que apesar disso acontecer com até mesmo certa frequência, eu quero em nome de Jesus pedir para ajustar a vida dos nossos amados irmãos nesse momento, a fim de que possam não somente compreender a tua palavra, mas colocá-la em prática a partir de agora em sua vida. Samuel fez isso e foi um homem muito bem sucedido na sua caminhada com o Senhor. E eu quero também, ó Pai, fazer isso comigo e desejo o mesmo para cada um dos meus irmãos. E é por isso que eu oro agora em nome de Jesus, abençoando a sua vida, livrando de qualquer embaraço, de qualquer empecilho, pedindo ao Senhor que faça com que a ligação seja uma ligação sem ruídos, perfeita, e que compreendamos aquilo que o Senhor deseja para nós. Que tenhamos mais pessoas que se dediquem a ouvir a Tua palavra, a ler a Tua palavra e, sobretudo, a falar contigo através da oração. Que joelhos se dobrem diante do Senhor, que pessoas se humilhem diante do Teu altar, que busquem ao Senhor com todo o seu coração, com todo vigor, com todo desejo, porque quem buscar certamente encontrará. Por isso, Senhor, eu consagro esse momento diante do Senhor, pedindo para que seja o momento do nosso ajuste contigo, de um momento, ó Pai, especial, para que nós possamos mudar a trajetória da nossa vida. Eu oro porque creio no poder do Senhor, creio no poder da oração e creio no poder de um Deus que está falando conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.
que andei perdido, sim, mas hoje te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Longe da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar, voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que eu andei perdido, sim, mas hoje te devolvo o coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e agir outra vez no meu coração. E agir outra vez no meu coração. E agir outra vez no meu coração. Deus possa lhe abençoar de uma forma extraordinária, meu amado. Ao ouvir a voz do Senhor, você atenda o telefone rapidamente, pois eu creio que Ele tem algo especial a falar à sua vida, ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero terminar esse culto dando um aviso rápido. No dia 19 desse mês, domingo que vem, nós vamos ter aqui na igreja um almoço. Na verdade, o almoço não vai ocorrer na igreja, a igreja vai promover um almoço e você poderá comprar a sua quentinha e levar para a sua casa e almoçar em sua casa com seus familiares. Eu gostaria muito que você pudesse fazer isso, ajudando a igreja, sim, em mais uma atividade, em mais um compromisso que nós temos. Será vendido quentinhas aqui a R$12, então você poderá vir, comprar e levar para as suas casas. Também teremos algumas pessoas que estarão entregando nas casas as quentinhas, então também temos essa segunda forma de você poder ter o seu almoço comprado aqui na igreja e recebendo em sua casa. Que Deus abençoe você de uma forma tremenda, é a nossa oração por você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.